Então, eu queria ir um pouco nessa linha e entender o que que o mercado hoje oferece, Cris. Você comentou aqui de Certo. plataformas. Conta para a gente um pouco o que que são essas plataformas. Fala da Chiefs Group, claramente. Ok, E como que funciona essa dinâmica? Porque perfeito. entendo nitidamente que aqui existe uma dinâmica de eu Sim, ofereço meu trabalho, a empresa contrata essa experiência que eu tenho, né? Como que isso funciona? Como que funciona a Chiefs Group? Como que isso está no perfeito. Brasil hoje em dia? Bom, então assim, existem plataformas de talento que elas funcionam como como marketplaces, onde de um lado existe quem entrega o ativo talento e do outro quem contrata esse ativo, tá? Essas plataformas ao redor do mundo, elas estão muito mais focadas na metade para baixo da pirâmide do trabalho, com posições às vezes mais de analistas para baixo, né? Existem menos companhias que trabalham com o topo da pirâmide, como a Tifis Group. A Tifis Group, por exemplo, é uma companhia focada em executivos de altíssima senioridade. Mas, enfim, existem várias plataformas que têm esses dois lados, e a mecânica de qualquer marketplace é uma mecânica de take rate, onde a relação que se estabelece entre as partes, a plataforma ela fica com um percentual por ter propiciado esse encontro. Tá? No caso da Tifis Group, a gente faz exatamente isso, mas a gente tem dois temperinhos adicionais. Um deles é que a gente não faz só o match, a gente faz o match e a jornada do executivo, porque a gente acredita que quando a gente está falando de muita senioridade, a gente precisa estar junto com esse executivo dentro da companhia para garantir os combinados, a cadência, o ritmo. A gente acredita que é muito mais eficiente para a companhia se além da gente encontrar o executivo, a gente ajudar nesse azeitamento. Então, a gente funciona como uma cola, tá? O segundo elemento que a gente entende muito importante e que daí distou um pouco dos modelos tradicionais é que a gente trabalha com uma comunidade de executivos. Então, assim, a gente entende que quando a gente fala de trabalho com um altíssimo nível de senioridade, o poder desse grupo é muito importante para gerar reputação, recomendação de negócios entre eles. Então, muitas vezes um executivo, ele conhece muito uma companhia que precisa de um talento e o talento não é ele casualmente, né? Então, assim, essa rede de executivos que indicam e que estão próximos, ela é uma forma muito rica para gerar exatamente demanda para os próprios executivos. Tá? A gente vai falar daqui a pouquinho, mas a gente opera em blockchain também, a gente vai depois contar um pouquinho do que é isso. Então, assim, as plataformas mundiais de Open Talent, elas trabalham com esses mecanismos que eu estou falando, e tem muitas delas que costumam até, inclusive, usar o termo freelancer. Aqui eu queria fazer uma observação que é o seguinte: a gente, com exceção do mercado de comunicação, onde isso acontecia de uma forma mais fluida e natural, a gente teve uma cultura onde fazer um freela era equivalente a fazer um bico. E significava o seguinte: eu não me empreguei e estou fazendo um freela até conseguir meu emprego, que eu vou ser propriedade do meu empregador, que eu vou estar lá, né, trabalhando somente para ele, enquanto isso estou fazendo aqui para me manter um bico. Esse conceito ele está indo por terra, né? Na Open Talent Economy, poder trabalhar on demand é uma decisão, não é uma consequência nefasta porque eu não tive um emprego único e fixo. Então, até assim, a provocação que eu faço aqui para quem está nos assistindo hoje é repensar esse conceito, né? Então, e entender que isso é super moderno, isso faz parte do jogo profissional. A gente vai falar de blockchain agora, se você É, permitir, porque agora tá, desde o começo a gente está falando, mas não fala. Então agora vamos falar porque quem É está só uma ouvindo deve estar suspeita. curioso, está só na expectativa. Mas como que vocês juntaram na TIFF essas É, duas coisas, desse trabalho on demand, enfim, desse modelo claro. com blockchain, com NFT, enfim, explica um pouco Então, isso agora para então, gente. assim, primeiro eu quero acalmar as pessoas, porque as pessoas ficam nervosas só quando escutam esse nome, né? E eu quero explicar para as pessoas que a Web3 é uma grande quebra de paradigma, né, que nos dá acesso a milhares de recursos muito interessantes,
mas que eles é uma infraestrutura. E que a gente, com os nossos negócios, a gente tem que saber usar essa infraestrutura quando fizer sentido, do jeito que fizer sentido. Então, assim, a Tifis Group não é uma empresa de blockchain. A Tifis Group é uma empresa de pessoas que casualmente utilizam uma tecnologia blockchain porque faz sentido, somos afeitos a isso. Então, acho que isso é uma coisa importante que as empresas ainda não estão entendendo. As pessoas dizem, é blockchain, então pirâmide, começam a misturar esse tema com um monte de coisas ruins que acontecem quando tem uma quebra de paradigma. Existe o uso certo e errado do recurso. Né? E assim, eu sou encantada, eu tenho um encanto muito grande com todo o potencial que essa quebra de paradigma vai nos trazer, mas assim, falando literalmente sobre por que a gente utiliza a plataforma e a tecnologia de blockchain e o NFT em si, é por causa daquilo que eu expliquei antes, sobre o talento. O talento de cada um de nós é algo único, cada um tem o seu. O nosso talento é como uma obra de arte. A Cris e o Márcio, nós somos diferentes. O meu talento é diferente do dele. Então, da mesma forma que o mercado de arte usa muito NFTs, né, para representar, né, tokens não fungíveis. O que são tokens não fungíveis? Eles têm um valor em si, eles têm um valor intrínseco ali. Ele não é comparável. Eu não posso comparar duas obras de arte e dizer, obra de arte, 1 para 1. Não é assim. Né? A obra de um grande pintor e a obra de um aventureiro são completamente diferentes. Assim também é o nosso talento. Então, assim, quando a gente traz o conceito de wallet de carreira do executivo, então, onde ele pode gerenciar o seu talento. O seu talento é algo que pertence só a ele, que representa esse ser único. Isso é muito interessante. O que a gente começa a fazer? A empresa vai ter uma wallet onde, à medida que ela vai contratando os profissionais do mercado, ela entrega o NFT dela, que representa os contratos dela, e troca isso por NFTs de talento dos executivos. No fim desse processo, a empresa vai ter um portfólio de talentos que, de fato, colocaram a digital deles naquele negócio. Esse é um ativo da empresa. A gente não se dá conta, nós empresários, que a gente passa, quando a gente traz alguém muito bacana, muito legal para a nossa empresa, a gente está trazendo esse ativo, só que como ele não é palpável, a gente não dá conta. Mas as startups se deram conta disso antes, sabe, Márcio? Essa ideia de que se eu tiver um board forte, se eu chamar umas pessoas com smart money, isso vai aumentar o meu valuation. De tão forte que é esse ativo, o valuation das startups acontece quando elas têm a digital de pessoas incríveis. Então, para a empresa, é muito legal ter os NFTs desses profissionais, e para o profissional é incrível ter os NFTs que comprovem essas relações. Né? Eu realmente fui lá e trabalhei naquela companhia, eu realmente dei minha dedicação para aquela outra, eu realmente fiz parte deste unicórnio que agora está fazendo um lançamento na bolsa, fazendo um IPO. E, então, isso traz track record, isso traz transparência para o mercado. Vamos lembrar que o LinkedIn, eu sou assim a maior fã do LinkedIn, né? O LinkedIn é uma plataforma transformacional para o mundo do trabalho. Mas, infelizmente, no LinkedIn, tudo é aceito. Eu posso colocar lá que eu estudei em Harvard, eu posso falar que eu trabalhei onde eu quiser. Então, imagina que lindo se eu tivesse um LinkedIn com comprovação por onde eu passei. O quão forte é isso? Hoje em dia, no LinkedIn, todo mundo é diretor, todo mundo fez e aconteceu. Só tem gente de Todo mundo sucesso é no head LinkedIn, de né? alguma coisa, né? Head ficou a Todo palavrinha mundo tem boa. sucesso. Todo mundo tem sucesso. Então, assim, nós, trabalhadores que nos dedicamos, que estudamos, que plantamos a nossa reputação, a gente acaba ficando misturado com os aventureiros. Imagina que bom poder, de fato, comprovar isso. Então, o potencial do blockchain, eu poderia ficar aqui falando muitas horas sobre como a dinâmica de pagamentos na blockchain vai melhorar a relação de trabalho e funcionários e empresas. Eu posso falar de várias coisas, né, sobre contratos inteligentes, sobre organizações descentralizadas, mas nesse momento agora,
Aí eu só quero falar sobre o quanto é importante transformar o nosso talento num ativo. E quanto isso é bom para as empresas e quanto isso é bom para nós, executivos.